Olá, queridos. Vamos a mais um videozinho, então, agora sobre regência verbal, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a regência e vamos conversar sobre algumas regras bastante importantes, tá? O que é a regência verbal? Então, a regência verbal nada mais é do que a relação que a gente tem entre os verbos e os termos que seguem este verbo a fim de completarem o seu sentido. Então, quando a gente fala de regência verbal, a gente está trabalhando, de certa forma, com a transitividade direta ou indireta deste verbo e ainda a possibilidade de ser um verbo intransitivo. Por quê? Porque a gente trabalha com os termos regentes e o seu termo regido. Então, os termos regentes são sempre os verbos, enquanto os regidos são os objetos direto e indireto, e os adjuntos adverbiais quando estiverem ao lado de um verbo intransitivo. Quando a gente trabalha com regência verbal, a gente está trabalhando, na verdade, a adequação da preposição ao lado de um verbo que a exige ou a não colocação de uma preposição quando for um verbo, por exemplo, transitivo direto. Quando eu tenho a frase eu gosto de praia, a gente já sabe que quem gosta, gosta de. Eu gosto de alguma coisa. Este aqui é o termo regente e ele exige a preposição de. Então, eu gosto disto. Essa preposição é um elemento obrigatório que funciona como uma relação de ligação entre o regente e o termo regido, que é o seu complemento verbal, que é aquele quem dá o sentido completo a ele. Quando a gente trabalha com regência, a gente está, de certa forma, levando em consideração os verbos a partir da sua relação de sentido, principalmente por conta da informalidade da língua e da possibilidade que as pessoas veem de colocar uma preposição, por exemplo, ao lado de um verbo transitivo direto, ou ainda de colocar uma preposição ao lado de um VTI, né, um verbo transitivo indireto, mas colocar a preposição inadequada. Então, o nosso principal ponto de partida é lidar com a linguagem falada e a linguagem escrita. Trazer um pouquinho a gramática para essa comparação com o coloquialismo da língua, né? A forma como as pessoas usam mais comumente. Então, todos os verbos que a professora trazer, né? Todos os verbos que eu trouxer aqui para vocês, eles são verbos, na verdade, que, de certa forma, trazem alguma problemática na hora de colocar em prática a utilização deles, tá? Então, o verbo assistir, por exemplo, a regência dele estará relacionada com o sentido que ele me traz na frase. O verbo assistir é um dos verbos mais variáveis semanticamente falando, né? Ele tem 4 utilizações, uma delas já caiu em desuso, que é a letra D, mas ainda existe, tá? Então, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, né? Ele exige a preposição a. Isso é regência, tá vendo? Então, toda vez que eu usar o verbo assistir nesse sentido, obrigatoriamente eu preciso inserir a preposição a. Que tal assistirmos ao filme? E a própria regência, ela traz como consequência a colocação da crase, né? O acento, por exemplo, grave nessa minha preposição. Que tal assistirmos ao filme? Que tal assistirmos à novela com a crase, então, por ser uma palavra feminina, né? No sentido de dar assistência, de cuidar, né, de zelar por alguma coisa, ele é transitivo direto. O que isso significa? Não exige preposição. Então, sempre assistiu pessoas mais velhas, no sentido de cuidar delas, tá vendo? Sempre deu assistência. Por isso a palavra assistência mesmo, né? Do verbo assistir. Quando assistir for empregar no sentido de pertencer, cabe, né, a alguém, ele é transitivo indireto e a preposição exigida novamente é a preposição a.
Então, assiste aos prejudicados o direito de indenização. Assiste a eles. No sentido de morar, é um verbo intransitivo, então ele só tem adjuntos adverbiais, porém a preposição exigida agora é a preposição e. Pedro assiste em Florianópolis há 20 anos. Ele mora, né, em Florianópolis. Os verbos, como eles são completados, né, por objetos diretos, objetos indiretos, esses objetos, eles podem, porventura, vir a ser pronominais, ou seja, eu posso substituir este ao filme. Se fosse uma substituição normal, né, dentro do padrão, por ser um objeto indireto, aqui, por exemplo, nós colocaríamos o lhe, né? Que tal assistirmos-lhe? Porém, o verbo assistir, ele é um dos poucos verbos na língua portuguesa que não aceita o lhe na posição de ênclise, que é esse verbo com a posição do pronome depois dele. Então, eu preciso trocar este pronome aqui, oblíquo, átono, por um oblíquo tônico, o antecedido pela preposição, né? Então, eu não posso dizer assistir-lhe, mas eu posso dizer assistir a ele. Na ênclise, ele não aceita, mas se ele viesse, por exemplo, em próclise, já poderia ser utilizado. Por exemplo, eu não lhe assisti. Quando ele vem antes do verbo pode, quando vem depois, não pode, tá? O verbo chegar, então, ele é regido pela preposição a, e a gente chega a algum lugar, e não em algum lugar, como é bastante utilizado nas nossas conversas informais, né? Eu não cheguei no local indicado, eu cheguei ao local, eu não cheguei em casa atrasado, eu cheguei à casa, mesmo que esta casa seja a minha. Ela causa estranheza porque não é o comum. O comum é as pessoas trocarem o a pelo e, tá? Então, chegamos à casa, aqui traz uma característica específica, ó, já falando da crase, né? Casa tem uma regra específica para ela. Quando casa não vem determinado, não vem especificado, ela não aceita a presença da crase. A crase nada mais é do que a junção da preposição regida, né, exigida pelo verbo, somada ao artigo que a gente tem que antecede o substantivo. Quando casa vem determinado, eu vou crasear. Então, chegamos à casa de Maria, chegamos à casa. Chegamos à casa amarela, com a crase também, tá? O interessante do chegar é que ele pode me trazer dois sentidos, e é a preposição que vai atribuir essa semântica à minha oração. Quando ela é destino, eu uso a preposição a, né? Chegamos ao local. Mas quando ela é origem, eu uso a preposição de. Eu cheguei da praia. Olha como muda o sentido da frase. Cheguei à praia e eu cheguei da praia, né? Uma é destino, a outra é a origem. Terceiro caso bastante interessante é o verbo custar. Então, ele tem dois sentidos e a cada um a gente vai usar ou não, né? Vai haver ou não a presença da preposição. Então, no sentido de ser custoso, exige a preposição a. Aquela decisão custou ao filho. Eu não posso usar, por exemplo, o que as pessoas costumam, né? No coloquialismo, quer dizer assim, me custou muito fazer determinada frase. Na verdade, o correto seria custou-me, né? Muito fazer determinada frase. Então, a colocação do pronome também é bem importante, né? Ele não pode vir proclítico aqui. Quando vem com o sentido de valor, não exige preposição. Aquela casa custou caro, tá? E aí ela vai funcionar como um advérbio aqui, né? Aqui ela tem essa relação direta, o caro, na verdade, né? Que funciona como advérbio porque modifica o verbo custar, tá vendo? Então, ele está sendo modificado por um advérbio, é um verbo intransitivo. E aí, no sentido de ser custoso, ele é um verbo transitivo indireto, porque terá aqui como complemento um objeto indireto. Objeto indireto, aqui um adjunto adverbial.
No sentido, então, o verbo que eu tenho agora significando obedecer, né? Ele é sempre transitivo indireto e exige a preposição a. Como é que as pessoas costumam dizer? Obedeça o pai. Como é que é o correto na gramática? Obedeça ao pai. Então, transitivo indireto, de novo, a preposição adequada é o a. Se eu for substituir isso daqui por um pronome, o meu pronome adequado é o pronome lhe, que é justamente o pronome que tem por função substituir termos antecedidos por preposição, né? Proceder, então, dois sentidos também. Com o sentido de fundamento, ele é intransitivo, então não tem, né, preposição aqui. Essa sua desconfiança não procede. Mas quando vem no sentido de origem, ele exige preposição e a preposição adequada é o de. Essa sua desconfiança procede de situações passadas, né? Ela vem de situações passadas, tá? Então é bem importante sempre observar primeiro, porque são verbos que terão, né, mais de uma utilização, muitos deles. Então é bem importante que a gente primeiro perceba o sentido, ó, e cada um deles tem uma palavrinha-chave, uma espécie de sinônimo também, né? Uma relação de sinonímia, e aí identificar a presença ou não da minha preposição. O verbo visar, com o sentido de objetivo, né? Visar no sentido de almejar, de desejar, ele exige a preposição a. Visamos ao sucesso. No sentido de mirar, não exige preposição. Então, o policial visou o bandido. Aqui o que eu coloquei foi uma relação das orações, né, com o período composto, por exemplo, e mostrando que quando a gente tem uma relação de período composto, que eu vou unir, né, essas duas orações por um pronome relativo, o pronome relativo vai ser antecedido pela preposição que o verbo que o sucede exige. Por exemplo, esta é a vaga, eu visei a vaga. Então, eu vou juntar, esta é a vaga que visei. Como quem visa, nesse sentido de almejar, né? Visa a alguma coisa, este a, que é uma exigência do verbo visar, obrigatoriamente vem na frente do pronome relativo. Por que eu botei a crase? Porque ele está substituindo uma palavra feminina. Posso dizer que esta é a vaga a que visei ou esta a vaga a qual visei, tá? Substituindo, então, a palavrinha vaga com toda a sua perspectiva de absorver, de certa forma, né? A preposição exigida pelo verbo e a sua concordância de gênero e número. No sentido, então, agora, com essa né, perspectivas de sentido, a gente tem o verbo esquecer, que ele tem dupla relação de regência. Quando não tem o pronome aqui ao lado do verbo, tá vendo que esse verbo é pronominal e este verbo não é pronominal. Quando não for pronominal, ele obrigatoriamente é transitivo direto, então não tem preposição. Esqueci o meu material, esqueci o seu nome, esqueci o seu dia do aniversário, esqueci a sua festa. Quando o verbo esquecer for pronominal, obrigatoriamente ele vai ser transitivo indireto. Significa que ele vai exigir a presença da preposição de. Então, esqueci-me do meu material. As duas frases são corretas e elas transmitem a mesma informação. O que a difere é a presença ou não do pronome. Isso aqui tem uma relação de dependência, tá vendo? Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. São relações obrigatórias com relação à regência. O verbo querer, então, no sentido de desejar, não exige preposição. Quero ficar aqui, quero meu emprego de volta, quero dias melhores, quero você. Com o sentido de estimar, tá vendo? De querer bem a alguém, exige a preposição a.
Então, eu queria aos seus amigos, tá vendo? Eu muito estimava, ó, aos seus amigos. É uma relação bem menos usual na língua, mas ela tem essa transitividade que a distingue justamente para alterar o sentido entre um e outro. O verbo aspirar, no sentido de respirar, de absorver, de sorver, ele não exige preposição, ele é transitivo direto. Aspirou todo o escritório, que é aspirar, né, com a ajuda de um aspirador mesmo, aspirei a poeira do escritório, aspirei a piscina. E aqui aspirar, nesse sentido, né, ó, respirei, cheirei. Então, aspirei o perfume das flores. No sentido de pretender, de almejar, de desejar alguma coisa, é um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Aspirou ao cargo de ministro. Se eu troco o cargo aqui por uma palavra feminina, a crase é obrigatória. Aspirou a vaga no vestibular, com crase daí, para identificar, né, com clareza a presença da preposição. Informar é transitivo direto e indireto, ele é bitransitivo, pode exigir, né, a presença de um complemento sem e um com preposição. Por quê? Porque eu informei algo a alguém, informei o acontecimento aos professores, e eu ainda posso informar, né, algo a alguém e informar alguém de alguma coisa, daí muda a preposição. Quando é algo a alguém, a preposição exigida é o a. Quando eu informo alguém de algo, aí a preposição exigida é a preposição de. Então, depende da minha estrutura. Vou repetir, tá? Ele exige, ele tem os dois tipos de complemento. Então, ele é VTI, transitivo direto e indireto. Eu posso informar algo a alguém e eu posso informar alguém de algo. O verbo ir exige a preposição a também, né? Vou à biblioteca, vou ao banheiro, vou à festa. Palavras femininas, tá vendo? Antecedidos por crase. Palavras masculinas, substantivo masculino, a gente substitui pelo ao, né? Eu não consigo aglutinar aqui o a e o o. Então, com e aqui o a mais o o. Implicar no sentido de dar consequência, né, o resultado de alguma coisa que você fez, ele é transitivo direto, por isso não exige preposição. O seu pedido implicará um novo orçamento. O meu problema no trânsito implicou multa e não implicou em multa, como é bastante utilizado também. Quando implicar vem no sentido de embirrar, pegar no pé, como a gente diz, ele é transitivo e indireto, e aí a exigência da preposição é o com, implica com tudo. O professor implicou com o aluno nas últimas 2 semanas, então implicar com, no sentido de pegar no pé, né, de embirrar, e implicar quando for consequência, quando trouxer o resultado de alguma coisa, ele não tem preposição, porque é transitivo direto. O verbo namorar, como é que é o comum, Dai? Namorou com Maria durante anos. Qual é o correto? Excluir este com aqui da minha frase. Namorou Maria durante anos. Pode dizer namorou Maria, pode dizer namorou a Maria. O artigo, tanto feminino quanto masculino, né? Antes dos substantivos próprios, antes dos nomes próprios, é facultativo. Então, namorou Maria e namorou a Maria. Não é com quem Maria namora, é quem Maria namora. O verbo namorar já implica essa relação de que para namorar você precisa namorar com alguém, né? Então, eu não exijo essa preposição com. O verbo preferir, como é que é a forma comum de utilizar? Prefiro muito mais filme do que novela. Prefiro, o verbo preferir já significa que é algo que você vai sempre escolher, né? Que é a tua preferência em relação a outra. Então é desnecessário usar o muito, usar o mais, como as pessoas costumam usar.
O verbo preferir, ele é bitransitivo também. Ele é transitivo direto e indireto. E a preposição exigida não é o de, é o a. Não prefiro carne do que peixe. Eu prefiro carne a peixe. Ó, quando eu tenho o artigo diante de um substantivo, que eu determino, obrigatoriamente o outro também tem de vir determinado. Prefiro a carne ao peixe. Prefiro a água à cerveja, tá vendo? Com a presença da crase aqui. Então, tecnicamente, o verbo preferir se constrói a partir de que tipo de oração? Eu prefiro algo a alguma coisa, tá? Essa é a parte mais importante. Segundo, quando eu escolho definir um substantivo, então eu ponho o artigo antes dele, obrigatoriamente eu vou definir o outro também, tá? Como aqui eu defini, aqui, ó, eu vou pôr a crase, porque tem o artigo que define cerveja e tem a preposição que é a exigência do verbo preferir, tá bom? Se eu tirasse o a daqui, prefiro água à cerveja, esse a daí não teria crase, porque aí ele seria só a preposição, ele não estaria sendo, por exemplo, definido. Ah, Dai, mas qual é a diferença de dizer prefiro água à cerveja? Prefiro a água à cerveja. Quando você diz que prefiro a água à cerveja, significa que naquela situação, naquele momento, você está dando preferência à água. Ela faz parte da tua escolha, está definindo, especificando. Quando eu digo que prefiro água à cerveja, que eu escolhi tirar o artigo aqui e o artigo aqui, só deixa a preposição, significa que você sempre prefere água à cerveja. Você generaliza aquela situação, tá? Uma é uma condição momentânea e a outra é um aspecto generalizado. O verbo simpatizar, o que tem de errado nele, Dai? Que muitas vezes no dia a dia as pessoas o tornam pronominal. E o verbo simpatizar e antipatizar não aceitam pronome. Em contrapartida, eles exigem a preposição com. Então, simpatiza com os mais velhos. Mas eu não posso dizer simpatizei-me com o velhinho, tá? Não aceita o me e exige o com. Vale para o simpatizar, vale para o antipatizar. O verbo pagar e perdoar, por que os dois estão aqui juntos? Porque eles têm o mesmo processo de regra. Quem paga algo, paga como um verbo transitivo direto. Quem paga a alguém, transitivo indireto. Então, quando é algo, é sem preposição. Quando há alguém, a preposição é obrigatória. Paguei o sorvete, paguei ao vendedor. Posso unir essas duas orações e dizer que eu paguei o sorvete ao vendedor. Perdoei o pecado, mas eu perdoei ao pecador, tá? Perdoei o crime, mas eu perdoei ao criminoso, não perdoei ao criminoso. Algo sem, alguém com. Qual é a preposição exigida, Dai? Preposição a. Então, é bem importante observar essas relações da semântica dos verbos, o significado, né, que muitas vezes cada um deles vai trazer para o meu contexto, e aí fazer a relação da preposição. A regência verbal, então, tecnicamente, nesses 16 verbos que a gente viu, ela é consequência de 3 processos de evolução. Ou porque vai depender da semântica do verbo, como, por exemplo, o verbo assistir, dependendo de cada sentido, tem uma relação de preposição. Ele depende do pronome, como é o caso do pagar, né? Que a gente do lembrar e do esquecer, vale para os dois. Se for pronominal, tem preposição. Lembrei-me de você. Se não for pronominal, né? Não tem preposição. Lembrei você. Então, é a segunda relação de regência. E essa terceira relação, então, tem a ver com o tipo de complemento.
Se for algo sem preposição, se for a alguém com preposição, que é o caso, por exemplo, de pagar, então, e perdoar. Aqui uma tabelinha só para a gente ver, né, umas relações bastante comuns de fala, mas como é o correto. Assistir o filme, assistir ao filme. Chegar ou ir no, não, né? Chegar ou ir ao. Estar de greve, não, o correto é estar em greve. Esquecer ou lembrar de alguma coisa, qual é o correto? Esquecer ou lembrar algo, mas esquecer-se ou lembrar-se de algo. Vale qualquer pronome, tá? Me, te, se, nos, vos. Namorar com? Não. Namorar. Obedecer ou desobedecer alguém. Qual é o correto? Obedecer ou desobedecer a alguém. Preferir este mais do que o outro. O correto é preferir este a outro. Não aceita o do que, tira o do que e põe só o a. E ele não aceita o mais, menos, muito, mais, nada disso. Repetir de ano é o comum, né? Na oralidade, qual é o correto? Repetir o ano. Responder alguma coisa, o verbo responder, ele é transitivo e indireto e a preposição exigida é o a. Responder a alguma coisa. Sentar-se em e sentar-se-á. Quando eu digo sentar-se em, porque na verdade existe os dois, mas o sentar-se em implica, por exemplo, alguma coisa diretamente, né? Você sentar em cima de alguma coisa. Por exemplo, sentei na mesa, eu como se eu sentasse sobre ela. Agora, quando eu quero dizer que existe uma aproximação, eu estou sentando à mesa. Então, ó, sentar na mesa. Sentei nela. Sentar à mesa, eu me aproximei, né, desta mesa. Simpatizar-se e antipatizar-se com, o meu problema está onde? No pronome se, né? Simpatizar e antipatizar com alguma coisa. Então, fechamos essa relação de regência, essa aqui é só uma marquinha, né, para a gente ter uma visão um pouquinho mais geral de como muitas vezes as pessoas falam e de como é a forma correta. Eu acho que de tudo que a gente tem na língua portuguesa, a que distancia e a que a gente peca mais na oralidade, né, quando com relação ao correto, é a regência verbal. É onde a gente encontra o maior número de desvios com relação à forma correta, à forma culta e à forma como as pessoas costumam usar. A gente encontra até uma certa resistência depois que as pessoas aprendem a forma correta, elas ainda resistem durante muito tempo de utilizá-la, porque já está tão internalizado, já é uma coisa tão comum nesse processo de fala, né? Que às vezes a gente até acaba mantendo esse desvio da gramática e aquilo acaba se propagando, né, entre mais pessoas, tá? Então, tomar bastante cuidado com relação à utilização do verbo